Boa tarde, protagonista. Bem-vindo ao nosso almoço com o Pimenta. Hoje nós temos um cardápio recheado, né? Assim, de antepasto, nós temos adaptabilidade, de entrada, nós temos flexibilidade, e de prato principal, a inclusão social. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a importância da adaptabilidade, da flexibilidade na inclusão social, mas tudo isso voltado ao profissional de SSMA. O que que o profissional de saúde ocupacional, segurança do trabalho e meio ambiente precisa para poder estar trabalhando na inclusão social? Essas são competências muito importantes para o profissional, não somente na questão de inclusão social, e por isso eu vou me dedicar um tempinho a explicar a diferença entre adaptabilidade e flexibilidade. Isso é muito importante, é uma coisa que eu invisto muito nos meus mentorados e eu quero trazer hoje aqui para você, exclusivamente agora no nosso almoço. Então vamos começar um brinde, tchim-tchim, vamos começar então o nosso almoço com o Pimenta. Primeira coisa que eu gostaria de comentar com você é me apresentar, né? Eu sou Paulo César Pimenta, eu sou mentor de carreira especializado em profissionais de SSMA. E eu tenho por objetivo aqui ensinar você a conquistar o seu emprego, a sua promoção, ganhando com realização, ganhando até 30%, pelo menos 30% mais de salário no seu salário, com o conhecimento que você tem agora. Esse é o meu objetivo, é para isso que nós estamos aqui nessa live. Tudo que nós falamos nessas lives são uma forma do profissional crescer profissionalmente. Então, dito isso, vamos iniciar com o nosso trabalho de hoje, o nosso almoço de hoje, né? Que seria falar um pouco sobre adaptabilidade, né? E a importância de adaptabilidade e flexibilidade é que nós estamos vivendo num mundo que está em constante evolução. Ele está mudando muito rapidamente, dia após dia. Eu li um artigo que falava que no passado levou 1.500 anos para dobrar o conhecimento e que esse conhecimento atualmente ele é dobrado a cada ano e meio, tem gente que já fala a cada ano e até 6 meses se dobra o conhecimento. E com isso se faz necessário que o profissional de SSMA desenvolva competências que estão sendo exigidas no mercado de trabalho. E eu vejo claramente que a possibilidade de um profissional ser adaptável ou ser flexível, ele aumenta e muito os benefícios, tanto para se diferenciar no mercado, quanto se diferenciar dentro da empresa, como uma forma de colaborar com a empresa, com a sociedade e também com os colaboradores. Tudo isso está ligado à aplicação das competências. Eu acho muito interessante esse ponto, porque o que implementa, o que faz a diferença, o conhecimento técnico é fundamental, claro, mas o que implementa o conhecimento técnico são as competências. Já pensou nisso? Para pensar nisso. E são muito poucos as pessoas, praticamente ninguém faz uma implementação ou ensina as pessoas a como desenvolver competências. E isso eu acho que é um dos pontos mais fortes que eu tenho na minha mentoria. Essa vantagem competitiva trazida pela adaptabilidade, pela flexibilidade, é o que nós vamos estar falando hoje. O que que é adaptabilidade? Adaptabilidade é a capacidade da pessoa em mudar de acordo com as circunstâncias. E, claro, introduzir novas tecnologias, novos conceitos, aprender com essas circunstâncias e tornar produtivo essas circunstâncias. Eu vou dar um exemplo, assim, de forma bem prática para que a gente entenda o que que é adaptabilidade. Uma pessoa que vive numa área em que tem um inverno muito rigoroso, ele tem que estar adaptado àquele clima, àquela região. Por exemplo, você pega uma pessoa que vive no Ártico, eu vejo muitas pessoas que moram no Alasca.
E é interessante porque no Alasca a pessoa tem que estar adaptada às circunstâncias. E as circunstâncias nós podemos entender que são as estações do ano. Então tem primavera, verão, outono e inverno. E de forma muito clara, cada uma dessas etapas, ele tem recursos diferentes, ele tem necessidades diferentes, ele tem uma adaptação que ele deve ter para cada um desses ciclos. Então, por exemplo, no verão, ele pesca de barco. No inverno, ele pesca fazendo um buraco no rio, porque está congelado, e ele não vai de navio lá, ele não vai de barco lá, ele vai de, sei lá, eu não sei nem o nome daquele trem que anda na neve, mas enfim, ele vai com o trem que anda na neve. Isso significa que no verão ele se prepara para o inverno. E quando e na primavera, quando há o degelo, ele tem que estar preparado, porque blocos de gelo pode bater na embarcação dele, se ele morar num rio, né? Se ele morar num barco do rio, ele tem que se precaver contra isso. Ou seja, ele tem que se movimentar conforme o rio para não ser atingido. Ou seja, ele está adaptado àquela região. Ele sabe como, ele tem roupas para isso. Ele já não reclama mais do tempo disso, ele está adaptado a isso. Então, essa é uma questão importante. Ele é capaz de lidar também com as incertezas e com o inesperado que acontece. Essa é uma característica muito forte da adaptabilidade. A flexibilidade, ela está muito mais voltada à capacidade de rapidamente se adequar a mudanças tecnológicas, a inovações, a ideia dos outros. E isso é muito importante que a gente entenda o que é a flexibilidade. Eu até anotei aqui que eu fui procurar no dicionário o que era flexibilidade para trazer exatamente o conceito de adaptabilidade e flexibilidade. E olha só o que eu achei, e eu anotei aqui e vou ler para você, para que você entenda assim, no mais profundo do sentido, né? No sentido figurado da palavra, a flexibilidade de indivíduo é a qualidade de compreender, aceitar ou assumir opiniões, ideias ou pensamentos de outras pessoas. Geralmente são pessoas dóceis e diplomatas. Caramba! Então, eu tenho adaptabilidade e eu tenho a flexibilidade de mudar conforme uma legislação, conforme uma opinião, de adequar, de conseguir introduzir novas tecnologias, porque você imagina só, uma pessoa que vive no Alasca, ele já tem a sua rotina. Porém, existe sistema de aquecimento que consome menos energia. E se ele consegue rapidamente mover isso, ele vai ter mais qualidade, ele vai ter mais segurança, ele vai conseguir passar melhor pelas adversidades das circunstâncias. Nós podemos fazer um paralelo usando a parte de saúde, segurança e meio ambiente. Nós estamos adaptados à empresa, nós sabemos como ela funciona, nós sabemos que tem os ciclos, tem safra, tem entre safra, tem um momento que vende mais, tem um momento que carrega mais, tem um momento que despacha mais, tem um momento de alta produção. Nós entendemos isso, nós estamos acostumados, adaptados a isso e sabemos resolver os problemas conforme as circunstâncias vão passando. Porém, a flexibilidade é a adequação das novas tecnologias, é estar atento ao novo, estar aberto ao novo e conseguir dar uma resposta diferente àquilo que precisa ser. A pessoa pode ser toda pessoa adaptável e flexível? Não. Toda pessoa flexível e adaptável? Não. O ideal é que nós sejamos adaptáveis e flexíveis. Tem gente que não é nenhum dos dois, acho que pode existir alguém que não gosta de nenhum dos dois. Mas, enfim, para quem deseja, para quem procura, voltando, para o profissional de SCMA, o ser flexível constantemente se atualizando nas tendências do mercado, nas legislações, e está colocando em prática isso. Eu digo que um profissional de SSMA, de saúde ocupacional, segurança do trabalho e meio ambiente, que queira crescimento, ele tem que investir no desenvolvimento dessas duas ferramentas, como forma de se manter no mercado, como forma de colaborar com as empresas, principalmente colaborar com as empresas. Hora da bebida.
E ele torna-se muito importante para a empresa, porque é uma pessoa dinâmica, uma pessoa vigorosa, uma pessoa que resolve problemas, mostrando a sua adaptabilidade e a sua flexibilidade em ouvir as pessoas. Como analista de carreira, como mentor de carreira, especialista em carreira para profissionais de SMA, eu recomendo, enfatizo a importância de você, profissional, desenvolver essas duas ferramentas. É um trabalho que eu invisto tempo dentro da minha mentoria, porque eu dou realmente muito valor para ela. Bem, adaptabilidade e flexibilidade na inclusão social. Agora nós vamos tirar do aspecto de segurança, de técnica, para trabalhar sobre a inclusão social. E o motivo de eu trazer isso daqui é porque eu vi uma série, eu estou acompanhando uma série, e eu vou comentar sobre ela no final dessa live, em que eu vi a dificuldade de inclusão de uma pessoa que tem uma determinada síndrome mental. E eu achei muito interessante porque eu passei por vários tipos de inclusão na minha vida social. E eu senti a dificuldade que a minha equipe tinha, que eu tive, de fazer essa inclusão social. E aqui, então, é, o que eu falo é que, muito além de ter uma responsabilidade legal, de ter uma responsabilidade ética, de ter um papel social, não, vai a questão da gente trazer para nós a nossa questão humanitária. Nós precisamos estar aptos e precisamos conhecer e precisamos colocar em prática a nossa humanidade, acolher o diferente. E isso é muito importante. É, quanto mais inclusão social nós temos, isso ajuda muito as empresas na questão de trabalho da diversidade. Tem uma frase de Nelson Rodrigues que eu gosto muito, que toda unanimidade é burra. Assim, quando todo mundo pensa igual, ninguém pensa nada, porque é só uma coisa. Ah, o carnaval é bom para todo mundo. Não, o carnaval é bom para uns, é ruim para outros. É, o tempo, o calor é bom para uns e ruim para outros. É normal que nós tenhamos essa discussão, porque ela enriquece. Certa vez eu estava com um diretor de uma empresa e ele virou e falou assim: Poxa vida, é muito importante que nós tenhamos um programa para ouvir as nossas bases, para ouvir o pessoal do piso de fábrica, para que a gente ouça os encarregados, supervisores, gerentes, todos coordenadores, que a gente ouça toda a empresa. E eu perguntei para ele, mas por que isso? Ele virou e falou, porque somos 4 diretores e o presidente, nós pensamos igual. Nós não temos a capacidade de pensar diferente. Quando nós ouvimos alguma coisa diferente, nós começamos a pensar de forma diferente e podemos agir de forma diferente. E aí é onde está a beleza da inclusão social. É você ouvir pensamentos diferentes, opiniões diferentes, e você não deixar que exista uma unanimidade dentro da empresa. Porque toda unanimidade é burra, segundo Nelson Rodrigues. E aí está a verdadeira beleza, a importância da inclusão social. Além de cumprir cotas, de atender requisitos legais, ela vai muito além, a fim de promover uma cultura organizacional, ela vai promover a igualdade de oportunidades para todos. E entenda aqui que inclusão social, nós não estamos falando de inclusão social de pessoas de gêneros diferentes. Não! Nós estamos falando sobre tudo e todos, qualquer tipo de pessoas. Inclusive, por exemplo, eu trabalhei recentemente numa empresa em que o conselho era composto, sei lá, 90% por homens. E por que não ter mulheres? Isso dificulta, quando você só tem um conselho formado por homens, você tem uma visão do homem. Quando você começa a colocar diversidade, você começa a ter um conselho com uma visão muito mais holística, muito mais global, e isso facilita muito. Então, essa variedade de experiências, as perspectivas diferentes, habilidades, elas enriquecem o ambiente de trabalho e promovem inovação
e o sucesso da organização. Simples assim. Então, no campo de SCMA, é um ambiente muito rico para que a gente possa trabalhar com inclusão. E nós precisamos participar disso para criar ambientes seguros, saudáveis, sustentáveis, respeitosos, para que possamos ter esse crescimento da empresa. É muito importante que nós, profissionais de saúde, segurança e meio ambiente, tomemos cuidado para não deixar ninguém para trás. Da mesma forma que nenhum risco pode ser desprezado, nós também não podemos desprezar as diferenças. E vai por aí. Bem, eu queria falar também um pouco sobre os benefícios da inclusão. Nós já falamos um pouquinho, né? Mas a primeira coisa que é fundamental é a melhoria do clima organizacional. É interessante porque todo mundo fala isso, mas são poucas as empresas que trabalham efetivamente, que têm políticas claras para melhorar o clima organizacional. Qual que é a grande vantagem? A pessoa se sente valorizada, se sente produtiva, se sente comprometida. Quando se tem um clima organizacional bom, a empresa é mais produtiva, as pessoas trabalham mais felizes, as pessoas têm chance de errar, têm chance de acertar, e a maioria das vezes acertam. Eu estava vendo uma reportagem de uma pessoa e ele estava falando: eu tenho 2 conselhos para você que é líder. Primeiro, monte uma equipe muito fera. Segunda, não atrapalhe eles. Eu acho muito interessante porque eu cheguei já a trabalhar com equipes de alta performance, várias vezes, não foi uma ou duas, não. Foram várias vezes. E o meu papel era muito parecido com esse. Eu procurava deixar a equipe trabalhar para que ela produzisse. Já é uma parte, já é um papel que é bem meu isso, porque eu não gosto de estar inferindo no trabalho das pessoas, mas eu conseguia criar esse clima. Foram algumas vezes? Foram algumas vezes. Poderia ter sido muito mais? Poderia ter sido muito mais. Mas é muito importante a melhoria do clima organizacional. A segunda é incentivar e aumentar e fomentar a inovação e a criatividade. A inovação e a criatividade, elas estão diretamente ligadas com o sistema produtivo das empresas. E vamos ser claros, quando você tem uma visão criativa e você tem inovação, isso vai impactar diretamente também na sua carreira. Então, você desenvolver isso, empresas que desenvolvem isso, são empresas que são muito mais competitivas. Elas têm uma competição no mercado muito mais forte, porque permite que as pessoas tentem coisas novas e essas coisas funcionam muito bem. Tem um caso famoso de uma pasta de dente que às vezes a caixinha vinha sem produto e eles colocavam uma balança, essa balança dava problema, um projeto que custou milhares de dólares, tal, tudo mais, até que um operador foi lá e colocou um ventilador. E esse ventilador era suficiente para tirar as caixinhas que estavam vazias. Ou seja, não gastou dinheiro, talvez gastou o quê? R$ 250 no ventilador? R$ 300 no ventilador? Contra milhares de dólares que tinham sido gastos naquele projeto de balança para ferir e tal, tudo mais. Enfim, quando nós permitimos tomada de decisão, quando nós permitimos que as pessoas criem, inovem, nós estamos trabalhando numa produtividade muito maior. Terceiro ponto é a promoção de igualdade de oportunidades. Voltando a falar, não estou falando de um gênero ou de etarismo, é de todo mundo. Isso serve para todo mundo. Quanto mais nós reduzimos a desigualdade dentro do ambiente de trabalho, mais produtivo ele melhora o clima organizacional, isso é um benefício muito grande. Além do que, também, a gente cumpre um requisito legal, né? É uma tendência de mercado, requisito legal, tudo isso é importante ser atendido? Sim, cumprir com a legislação, cumprir com o que o mercado diz, isso tudo é importante.
A outra é a melhoria da saúde mental dos colaboradores. Poxa, quando você está num ambiente em que você pode ser aquilo que você é muito melhor. Você se sente mais à vontade, você se sente mais tranquilo em não viver um papel, mas assumir aquilo que você é. Então, uma pessoa que tem 70 anos e está trabalhando é muito bom, e ele tem que ser respeitado na idade dele, na forma de ver a vida, na forma de pensar, e tem que ser respeitado. E quando você respeita, quando se tem esse respeito dentro do ambiente de trabalho, quando nós falamos em inclusão social e as pessoas são aceitas do jeito que elas são, isso é muito bom para reduzir o estresse, reduzir a ansiedade, depressão e promove um bem-estar para todo mundo. Eu, eu tive a oportunidade de várias vezes trabalhar na questão de inclusão, e é um assunto que, para mim, ele é muito bonito. Eu gosto disso, eu gosto de entender ou de conversar com pessoas que têm um posicionamento diferente do meu. O Paulo é assim, eu sou assim. E chegou um determinado momento em que eu me vi com um auxiliar de segurança. Ele tinha sido preso, eu não lembro mais o motivo, também não vem ao caso, e ele foi solto. Ele cumpriu lá o período dele de detenção, foi solto e ia voltar para a empresa. E eu defendi a inclusão dele, o retorno dele para a empresa. Eu tive que me justificar até com o diretor da empresa, mas ele foi aceito e era uma pessoa, continua sendo uma pessoa boníssima, um profissional de muita qualidade. Na questão de gênero, também já tive a oportunidade de contratar e de também fazer a inclusão de pessoas de gêneros, com gêneros diferentes do meu. E foi espetacular poder conversar com as pessoas, entender as dificuldades, entender como é que elas, o sentimento delas, e poder acolhê-las, poder tratá-las como ser humano. E o caso mais emblemático que já passou por mim foi de uma mentorada que era autista. E foi muito interessante porque o autismo ele tem características muito peculiares. E ela foi um dos casos em que mais. Não foi o que mais me deu prazer. Todos os meus mentorados eu nutro um carinho, cada um tem a sua história. Mas essa foi diferente, por quê? Pelo fato dela ter autismo. E eu, na época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, foi um trabalho mais delicado, mais difícil para mim, como mentor, estar orientando ela. E, graças a Deus, foi um caso de extremo sucesso. Porque, apesar de ser engenheira de segurança, trabalhando numa empresa ponta no Brasil, ela não estava satisfeita. E quando nós entendemos isso, e foi atrás de uma análise de perfil, de entender o propósito, de trabalhar, foram testes e testes realizados, ela conseguiu se encontrar e hoje ela é felicíssima da vida com o trabalho dela, com a posição dela, com o que ela está fazendo. Então, quando se respeita o diferente e quando procura se entender o diferente, os resultados são espetaculares. Eu digo isso para você. Tem dificuldades? Tem dificuldades, mas daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre como tratar essas dificuldades. Eu anotei aqui características similares entre todas essas pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar. A primeira delas, que me chama muita atenção, é a gratidão delas por você estar estendendo a sua mão. É impressionante isso, porque talvez o mundo as trate tão mal que quando alguém estende a mão, ela agarra e tem muita gratidão por isso. A segunda é que todos eles são extremamente comprometidos, extremamente dedicados, muito inteligentes e alta produtividade. Todos eles têm essa característica. Então, nós não estamos falando de pessoas
limitadas. Talvez o limitado, o mais limitado lá tenha sido eu. Eu tenha sido mais limitado ali, porque a única coisa que eu fiz foi estender minha mão e querer conhecer como é que funciona essa pessoa, como é que ela pensa, o que que ela sente, o que que eu posso fazer para que ela se sinta bem aqui dentro. Isso foi muito curioso, porque teve um deles em que eu tive que perguntar, virar e falar assim: desculpa, eu nunca conversei com uma pessoa assim como você é. E eu tô louco, eu estava ansioso por essa experiência. Como é que você quer ser chamado? Que banheiro que você vai usar? É, quem que é você? E fui dizendo e deixei aberto para ela que qualquer coisa, qualquer insulto, qualquer reclamação, qualquer coisa, por favor, me procure para a gente resolver isso. E foi um relacionamento espetacular, e hoje eu tenho até certa amizade com essa pessoa. De vez em quando me liga, como é que você está? Tudo bem e tal. É muito curioso, é muito interessante como existe dentro de nós, seres humanos, uma necessidade de ser aceito, uma necessidade de ser aceito nas nossas misérias, nossos erros, nossos acertos. Quais são os desafios que nós profissionais, e aí eu vou estar falando de uma forma geral do mercado, mas vou estar voltando essa questão para nós profissionais de saúde, segurança e meio ambiente. Quais são as dificuldades, os desafios da inclusão social? O primeiro deles, que eu vou dizer para vocês, seria a conscientização e educação. Hoje, o que realmente significa inclusão? O que realmente nós precisamos fazer? O que realmente precisa ter nas empresas? O que realmente, onde que as empresas precisam investir e engajar os funcionários para conseguir ter essa inclusão social? Porque a inclusão social, ela vai além daquela inclusão física. Porque, por exemplo, é lei no estado de São Paulo que tenha, não sei nem se outros estados acredito que sim, talvez seja até lei federal, mas que tenha acesso para todas as pessoas. Então, nós deveríamos ter um prédio acessível para cadeirante. Vamos lá, que é o. Então, nós não estamos falando só desse acesso físico, mas acesso aos estados de saúde mental, ao gênero, à orientação sexual, à etnia, à idade, entendeu? O etarismo é um problema no nosso país, tão grande quanto talvez seja a orientação sexual, quanto seja a acessibilidade para cadeirante. Tudo isso nós temos que entender que já é realidade. E esse é um desafio, porque nós falávamos, há alguns anos atrás, só da inclusão física, e hoje nós falamos de várias outras inclusões. E as empresas, eu sinto que ainda não têm a devida consciência disso. É um desafio, e é um desafio para nós, profissionais de saúde, segurança e meio ambiente. Eu vou estar falando só para que você entenda, no mais profundo do seu ser. O segundo ponto é inovação tecnológica, TI. E aqui, eu não vou comentar tudo que eu escrevi aqui, mas eu vou trazer o exemplo, à luz da realidade. É claro que toda a parte de TI que nós profissionais estamos vendo pode ser uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, uma deficiência, qualquer tipo de deficiência que TI possa estar gerando para que dificulte para nós. Até o simples fato de uma impressora não ficar na mesa da pessoa, mas ficar num ponto no meio do setor, para uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, é uma dificuldade. Nós não estamos dando acesso a ela, a esse recurso. Então, o que eu digo aqui pensando na área de saúde, segurança e meio ambiente, nós temos um problema dentro das empresas que é chamado alarme de incêndio. O alarme de incêndio, ele é muito útil, porque ele vai tocar uma sirene a 120 decibéis e vai todo mundo saber que precisa sair ou precisa tomar alguma ação. Quando nós falamos em inclusão, nós estamos falando em trazer pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo, os PCDs, por exemplo. A pessoa não consegue se locomover direito, eu trabalhei agora recentemente com uma pessoa que era surda-muda. Então, ele falava, o único sinal que eu sei é esse daqui, né, de surdo-mudo, né, que é oi. Então, eu passava por ele, oi, né, só isso que eu sei, mas, enfim, eu procurava estabelecer algum contato com ele.
às vezes tentando fazer mímica, falando, ele conseguia, a leitura labial ele conseguia fazer, mas enfim, o que eu digo é, quando nós temos um alarme de incêndio, nós temos que prever esse alarme de incêndio para toda a inclusão. Para pessoas que não conseguem se locomover, eu tenho que ter um plano de emergência para isso. Para as pessoas que são surdas, como é que essa pessoa, eu quase falei o nome dela aqui, como é que essa pessoa vai ouvir um alarme de incêndio se ele não escuta? Então, a adaptação tecnológica, ela tem que ser feita, né? E aí eu pergunto assim para você, o autista, ele tem como característica não gostar de barulho. Ele não gosta de barulho. E aí toca uma sirene a 120 decibéis. Como é que essa pessoa, como é que nós vamos ter um sistema de incêndio, um alarme de incêndio, para avisar as pessoas e incluir, fazer a inclusão de um autista? Pensar aí, cara, e quando tiver a solução, por favor, me avisa aqui que eu também estou louco para saber isso. São coisas novas no mercado de trabalho que nós precisamos estar atentos. Um desafio é a cultura organizacional. Uma coisa que eu sinto falta dentro das empresas é uma política clara de inclusão. Geralmente se faz treinamento, se faz umas coisas muito genéricas, mas não existe uma política de inclusão deixando claro como é que vai ser, como é que funciona. Eu acredito mesmo que não seja por má vontade das empresas, mas é falta de conhecimento, falta de ter alguém que possa estar ajudando as empresas, sabe? Enfim, canais abertos de conversa, espaço para feedback, espaço para conversa, espaço para trazer problemas, para discutir. O quarto item é recrutamento e seleção, recrutamento e a retenção de profissionais. Eu trabalhei numa empresa em que simplesmente o recrutamento falava assim, olha, tem que ser assim, e se contratava só naquele perfil. É, eu vejo um problema muito sério para a questão de saúde e segurança, não tanto para meio ambiente, mas para a questão de saúde e segurança, eu vejo um problema muito sério, inclusive a falta dessa política de inclusão, que deveria contemplar os aspectos de segurança e saúde do colaborador. Eu trabalhei no agro, e ali no agro, só para dar um exemplo, é, existe um aspecto que, primeiro, nós não podíamos fazer, não era da empresa fazer uma acepção de pessoas, ou seja, ela não escolhia, tem que ser homem, alto, branco, pardo, verde, não. Podia ser homem, mulher, desde que fosse maior de idade, podia ser qualquer perfil. Porém, era sabido de que algumas pessoas poderiam desenvolver doenças ocupacionais porque não tinham algumas condições físicas para isso. E aí, não é que eu estou fazendo acepção da pessoa, não é que eu não consigo colocar ela lá, por quê? Porque vai oferecer risco à sua saúde. Eu entendo que quando nós falamos em recrutamento e retenção de profissionais, quando nós falamos em inclusão, eu sinto que isso não é tratado. E na última empresa que eu passei, eu tive alguns problemas por conta disso. Porque eu falava que nós deveríamos estar avaliando as situações, a condição ergonômica para certas atividades. E as pessoas falavam, não, se ela fala que dá conta, ela que dê conta. Não, não é assim. Não é assim. Veja bem o que eu estou falando. Uma pessoa obesa pode trabalhar? Pode, não tem problema nenhum. Ele pode fazer um trabalho em altura? Depende. Aí nós entramos naquela questão, o cinto de segurança é feito para 100 quilos, mas 100 quilos em carga, 100 quilos, 100 newtons, né? Como é que vai funcionar isso? Mas a pessoa pesa 180 quilos e vai fazer um trabalho em altura. Você, profissional de segurança do trabalho, você vai liberar? Essa é a mesma questão que eu vejo com a questão da inclusão social. Eu entendo que a inclusão social, ela não pode ser burra, ela não pode ser qualquer cargo serve para qualquer um, todo mundo tem direito de trabalhar em qualquer área. Não, não é assim que funciona. Eu estava vendo uma reportagem sobre
natação e atletismo. E eles falavam que a maioria dos nadadores, e se você for se você pegar uma prova olímpica, você vai constatar isso. A maioria dos nadadores são brancos e a maioria dos corredores são negros. Por que isso? Por causa da resistência óssea. O negro tem ossos mais firmes do que o branco. Sendo mais firmes, são mais pesados. Ele não consegue nadar como uma pessoa branca. Porém, o branco não consegue correr como um negro. É possível ter nadador negro? Sim, é possível. É possível ter corredor branco? Sim, é possível. Mas eu entendo que nós precisamos entender a fisiologia das pessoas para poderem fazer a inclusão de forma coerente e não de forma incoerente. Eu entendo que isso é uma necessidade que nós, profissionais de segurança e saúde, precisamos tomar tento. Eu vou dizer assim, perguntar para o pessoal de saúde, o ASO de uma pessoa varia para outra pessoa? Sim. E nós não deveríamos estar considerando essas, por exemplo, eu vou colocar uma pessoa autista numa área de muito ruído. Isso não vai fazer bem para ela. Nós temos que fazer a inclusão dela num local apropriado para ela. Então, esses pontos, eu acho que nós ainda precisamos caminhar muito na área de saúde ocupacional e na área de segurança do trabalho, para que a inclusão possa ser verdadeira. Ou seja, eu quero incluir uma pessoa de forma racional, de forma coerente, de forma que eu não vou simplesmente colocar para dentro. Entendeu? Hoje eu vejo muitas empresas trabalhando em coloca para dentro aí. Contrata PCD para poder atender uma legislação. Não é assim. Eu entendo que não pode ser assim. Por isso que eu acho que faz falta uma política de inclusão. Vamos lá. Legislação e política de compliance, sim, eu acho muito importante a gente estar atendendo às legislações. Eu não estou discutindo que ter 5, 1, 10, 20, 50% de PCD seja um problema. Não, tem que ser atendido. Mas muito mais do que ser atendido é nós encararmos como um compromisso ético, com um compromisso de inclusão, com um compromisso de dar oportunidade para as pessoas. Eu acho que esse é a máxima de nós termos de estar atendendo a legislação, mas ir além a isso. Outro ponto é a saúde mental e o bem-estar. Volto a bater na política de inclusão como colocar para trabalhar as pessoas no ambiente em que ela vá dar conta, em que ela não vai se ferir, em que ela não vai ter problemas de saúde mental, em que ela vai poder ter seu bem-estar. Então, isso é uma coisa que vai muito além do que nós podemos imaginar. E aí, se você entendeu até agora por que eu comecei falando de adaptabilidade e flexibilidade, é por causa disso. Nós, profissionais de saúde, segurança e meio ambiente, temos que entender tudo isso e aplicar tudo isso. Nós precisamos de ter adaptabilidade e flexibilidade para auxiliar as empresas no curso da inclusão dos diversos tipos de profissionais que precisam ser incluídos. Só para se ter ideia, quando eu fiz uma inclusão, quando eu fiz uma adaptação de uma pessoa de gênero diferente do meu, eu fiz questão de que essa pessoa tivesse a reintegração dela feita dentro da área de segurança, saúde e meio ambiente. Por quê? Porque ela estava muito tempo afastada e eu sentia que a segurança deveria ser o carro-chefe, a segurança e a saúde deveriam ser o carro-chefe. E, claro, o meio ambiente também. E uma pessoa da minha equipe chegou para mim, virou e falou, Paulo, eu tô muito receoso com a vinda dessa pessoa. Por quê? Ele virou e falou, porque eu nunca conversei com uma pessoa que fosse assim tão diferente de mim. Eu olhei para ele, abri um sorrisão e falei, cara, nem eu. E você não está encantado com a possibilidade de poder conhecer uma pessoa diferente? Ele parou, olhou, poxa, mas eu fico com medo de feri-la, de falar alguma coisa em que possa estar ferindo ela. Eu virei e falei, calma, cara, nós vamos conversar com ela e vamos falar isso para ela. Pô, se eu te magoar, por favor, me avisa, porque é a primeira vez que nós estamos tendo esse relacionamento.
Primeira vez que nós estamos conversando com você. E é muito legal que a gente possa estar aprendendo. Então, por favor, não nos leve a mal. E foi espetacular essa conversa. Mas nós tivemos que sair fora do nosso quadrado. Nós tivemos que sair fora do nosso cerquinho. Nós tivemos que ter adaptabilidade e flexibilidade para poder incluir essa pessoa. E ela foi tão bem incluída que quando ela saiu do departamento, todo mundo sentia falta dela. Tamanho a graça que foi para nós tê-la dentro da equipe. Bem, como o profissional de SMA deve estar preparado para ser protagonista na questão de inclusão social? Bem, primeiro, se atualizando em tecnologia, né? Tecnologia de SMA. Então, o que nós podemos ter de relatório, de identificação de risco, de aplicativos, de como é que nós podemos monitorar em tempo real a saúde dos colaboradores? Tudo isso já tem software no mercado, e a gente precisa software, aplicativo, ou programas, enfim, que a gente possa estar se desenvolvendo. Tem uma outra que é a formação especializada em diversidade. Tem muita coisa escrita, tem muito artigo já desenvolvido, tem muita gente boa no mercado trabalhando isso, e que a gente pode estar seguindo, acompanhando, fazendo curso. Isso é uma coisa importante, é fundamental para o ambiente de trabalho que nós, profissionais de saúde, segurança e meio ambiente, estejamos abertos a isso. Por quê? Porque eu até comento que, para os colegas engenheiros de segurança, né, eu comento que a engenharia mais humana que existe é a engenharia de segurança. Porque nós tratamos de parte técnica, sim, relacionada ao ser humano. Se nós não colocarmos o ser humano na frente, nós não vamos conseguir uma transformação, nós não vamos conseguir cultura, valor, nós não vamos conseguir trazê-los para a área de segurança e fazer com que ele que ele não tenha acidente, que ele tenha qualidade de vida, saúde mental e tudo mais. Então, formação especializada é importante. Desenvolvimento das habilidades e comunicação. É aquele tal negócio. O protagonismo, para ser protagonista, ele depende de uma comunicação muito efetiva. E essa comunicação efetiva, ela é desenvolvida através do quê? De vários fatores. Mas se você olhou agora para adaptabilidade e flexibilidade, você vai ver uma oportunidade tremenda de desenvolver a adaptabilidade e a flexibilidade como forma de ser. Lembra lá no comecinho, quando eu falei do papel a pessoa que é flexível, ele é uma pessoa política, que é uma pessoa, deixa eu até ver aqui, porque eu não quero perder isso, é uma pessoa dócil e diplomata. Dócil e diplomata. O diplomata, ele sabe conversar, ele é um influenciador. Então, isso nós temos que ter isso, tem que desenvolver essa habilidade de comunicação e empatia. Implementação do programa de saúde mental. Isso daqui está na mão do pessoal da área de saúde. E são pouquíssimas as empresas que trabalham esse papel de forma ativa. Geralmente é Setembro Amarelo, em que se fala sobre doenças mentais. É muito pouco ainda isso. Isso não é nada para o que nós precisamos desenvolver. Nós vivemos num país que é líder em ansiedade no mundo, e nós, empresas, não estamos fazendo nada. E aquilo que é lei, que é o burnout, não se tem dentro da empresa. Eu não conheço nenhuma empresa que esteja trabalhando a questão de burnout. Então, você vê que existe um campo aqui para a área de saúde, segurança e meio ambiente enorme. Para o profissional de SMA, é um campo enorme. Liderança participativa, né? A política de inclusão social, que eu falo que nós deveríamos, nós da área de saúde e segurança, principalmente, nem tanto para meio ambiente, mas saúde e segurança, deveriam participar dessa política de inclusão, como avaliação de risco, avaliação, liberação de trabalho, posto, ergonomia, saúde mental, tudo isso tem que ser avaliado. Lembra do caso da minha mentorada autista, em que ela não poderia ficar em locais que tinham muito ruído. Então, tudo isso nós devemos estar levando em consideração. Essa liderança participativa. A parceria com organizações especializadas, isso é uma coisa muito importante, né? Da mesma forma que o mentor, é interessante, veja só. O que faz o mentor ser mentor? Duas coisas. Primeiro, conhecer das ferramentas de coaching, que é muito importante para o desenvolvimento da pessoa. E segundo, a experiência do profissional. Quando nós falamos em contratar uma empresa especializada, nós estamos contratando como se fosse um coach.
um mentor, que é uma pessoa que tem conhecimento na área e que tem expertise, ou seja, ele vai ajudar a desenvolver muito rápido. Por isso que eu falo que a mentoria é o jeito mais rápido de se alcançar o objetivo, seja mudança de uma recolocação, crescimento profissional, por causa disso, porque esse profissional ele tem a expertise, ele vai ajudar de forma muito clara. A outra coisa é uma visão do risco associado à inclusão. Volto a falar da política de inclusão social, em que ela faz. Nós devemos estar fazendo parte dela. Quando eu falo nós, saúde, segurança e meio ambiente. Por quê? Porque nós temos que olhar os riscos. Os riscos para uma pessoa ansiosa, que tem ansiedade, são uns. Uma pessoa que tem burnout são outros. Uma pessoa que tem essa. Como é que é o nome? Que a minha mentorada tinha, que tem qualquer tipo de problema mental, que tem autismo, por exemplo, ela tem condições que precisam ser avaliadas no local de trabalho. Quando nós temos essa visão do risco, nós conseguimos oferecer uma inclusão muito mais fácil, muito mais acessível, muito mais segura, sustentável, com mais qualidade de vida. Não é simplesmente colocar para trabalhar, coloca para dentro e joga lá dentro de um departamento. Não, todo mundo tem que ser capacitado e nós temos que oferecer o melhor para essa pessoa. Ok? Vamos lá. Resumo, nós profissionais temos que estar abertos, nós temos que ser protagonistas também na inclusão, na inclusão social por meio das nossas ações. E para isso vem a adaptabilidade, vem a flexibilidade. Nós temos que ter educação continuada, nós temos que ter desenvolvimento contínuo, nós temos que aprender constantemente, nós temos que estar atualizado em tecnologia, nós temos que ter o desenvolvimento das nossas habilidades interpessoais, nós temos que fortalecer a nossa comunicação e a forma com que nós influenciamos o meio. Eu encorajo todos vocês a procurar esse desenvolvimento, a trabalhar no sentido de fazer uma inclusão social muito séria, voltada também para os riscos, para que nós possamos ter um resultado muito bom disso. A série que eu comentei lá no início é uma série que é um dorama. É interessante o dorama, né? Não sei se todo mundo aqui está familiarizado com a expressão dorama. Dorama são séries, filmes que são produzidos na Coreia do Sul. E eles têm uma característica toda deles, né? Inclusive o do coração, né? Enfim, o coração aqui, né? Então, esse é um sinal lá do dorama, né? Mas, enfim, tem esse dorama, essa série que eu estou vendo, se você tem preconceito com dorama, aqui está uma oportunidade de você deixar de ter, né? Pelo menos conhecer o que tem por detrás dessa série. Essa série é um filme chamado Advogada Extraordinária. É uma advogada que tem um autismo. Claro que existem vários níveis de autismo. Tem o autista que não se comunica. Ela se comunica. Com toda a dificuldade que ela tem para entender o mundo, porque ela tem um mundo particular dela, ela consegue, ela se esforça para entender. E ali ela é uma advogada que tem que ir para tribunal, tem que ter eloquência e essa dificuldade. E ali demonstra, muitas vezes, as dificuldades que ela passa em ser aceita como uma advogada. É uma pessoa extremamente inteligente, o autista tem um QI muito alto, decora as coisas com uma facilidade tremenda. Então, tudo isso facilita a vida dela, porque ela é muito inteligente, mas dificulta pela inclusão social que ela passa. Então, é um filme aqui que eu deixo para você, se você quer se desenvolver, quer crescer um pouco mais nesse assunto, segue aqui essa dica que você vai gostar dele. Depois me diz aqui, né, manda lá um inbox aqui nas plataformas que nós estamos transmitindo, que é o Facebook, LinkedIn e YouTube, para que a gente discuta aqui essa série, né? Eu estou no capítulo 7, eu acho que são 16, eu estou no 7º ainda, mas estou gostando bastante de como é a inclusão social e de estar vendo o mundo pela visão do autista. Para terminar, eu queria deixar aqui para você um pensamento meu. Eu, Paulo,
vejo que em todas essas inclusões em que eu participei, com pessoas trans, com pessoas homossexuais, com pessoas ex-detento, com pessoas com autismo, com algum tipo de sofrimento mental, todas as vezes em que eu pude lidar com essas pessoas, eu digo para você que não sou elas que precisavam de mim, mas eu que precisava delas. E eu digo para você que se você acha que as pessoas com deficiências ou com algum tipo de deficiência, que a gente chama deficiência, né? Se você acha que as pessoas precisam de você para serem inclusas, não. Você precisa muito mais delas do que elas de você. O aprendizado que eu tive com cada uma dessas pessoas que passaram pela minha vida foi muito grande. Eu sou muito grato a elas e respeito todas elas do mais profundo do meu coração. Se você quer se desenvolver pessoalmente, como pessoa, como ser humano, trabalhe a inclusão social. Ok? Pessoal, estamos terminando mais um café, ou mais um. Eu vou pedir um café agora para a gente terminar, né? Garçom, por favor, traz aqui café para todos nós aqui na mesa, né? E também a conta, sou eu que pago a conta. Então, vamos terminar o nosso almoço aqui com um café, um brinde, um café. E muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Deus abençoe. Sigamos unidos, muito unidos dentro da inclusão social. Forte abraço, Deus abençoe.